A oficina dos mosaicos que irão colorir a Catedral Cristo Rei. Papa Francisco pede providências na Amazônia e orações pela integridade dos juízes. E a disparada dos preços da carne em BH e região metropolitana. Confira agora no Horizonte Notícia. Olá, o programa de hoje começa com a oficina de mosaicos da Paróquia Maria Serva do Senhor, na capital. As peças enchem de beleza diversos espaços da Arquidiocese de Belo Horizonte. E é nessa oficina que serão desenvolvidos os painéis que também vão enfeitar a Catedral Cristo Rei. Os trabalhos começam com a oração. A oficina de mosaico Santa Maria Ars Pulcra transmite essa arte milenar que estimula a fé. O cuidado com cada peça usada na criação das imagens serve de exemplo para a vida. Para mim, a mensagem principal é o zelo, a paciência, o respeito pelas coisas da natureza. Eu sinto que esse cuidado de lapidar as pedras, né, passa também essa mensagem das pessoas tentar se interiorizar, se lapidando também espiritualmente. Os alunos da SMAP aprendem a transformar um pedaço de pedra em algo grandioso. A partir do segundo semestre, a escola vai mudar de endereço e passar a funcionar no terreno da Catedral Cristo Rei. As pessoas vão poder visitar, conhecer todo o processo. E o mais legal é que todos os painéis que vão integrar a catedral serão feitos por esses alunos. As pedras e ladrilhos dos mosaicos terão atenção especial na catedral. A Arquidiocese de Belo Horizonte, junto a Dom Valmor, que pensa dentro da catedral uma escola de arte e espiritualidade, que vai compor mosaico, pintura, restauração e tantos outros caminhos, que vai demonstrar através da arte uma espiritualidade maior para que a gente possa visibilizar o próprio Deus. Produzir grandes obras não é novidade para eles que estão desenvolvendo o painel que será instalado na capela do Espaço Emaús, onde funciona o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Mas eternizar o trabalho na Catedral Cristo Rei é, sem dúvida, uma grande honra. Os detalhes do altar, das paredes que vão ser colocados ícones, né? As outras salas onde proporcionarão um momento de espiritualidade, vamos retratar isso com a beleza dessa igreja que nasceu do coração de Cristo, mostrando a imagem de um Deus humano como nós. Contar a vida, a Bíblia, é emocionante. Saber que se eu não acabar essa obra, eu já sei que tem um pedacinho que eu estou fazendo parte dessa história. E já estão disponíveis os convites para um momento especial de confraternização com celebração de missa e um café colonial no terreno da Catedral Cristo Rei. O encontro é para todos que quiserem conhecer de perto as obras de construção da catedral. O evento será no próximo dia 21 de julho, às 13h30 da tarde. Informações pelo telefone 31 3269 3100. O Papa Francisco está preocupado com a situação da Amazônia. Esse foi um dos itens da mensagem que o pontífice enviou aos participantes do segundo Fórum das Comunidades Laudato Si, na região de Roma, nesse fim de semana. Na mensagem, Francisco falou com preocupação da grave e já insustentável situação da Amazônia e dos povos que moram lá. Segundo o Santo Padre, o homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição. Nem a igreja deve ficar em silêncio. O alerta estava na mensagem enviada aos participantes do segundo Fórum das Comunidades Laudato Si, em que Francisco refletiu sobre a floresta brasileira. Para ele, a situação da Amazônia é um triste reflexo do que está acontecendo em muitas partes do planeta. Uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro em vez da justiça, que coloca em evidência a conduta predatória do homem ao se relacionar com a natureza e que terá repercussões em nível planetário. Ainda na mensagem, Francisco escreveu que milhares de homens e mulheres foram roubados do seu território, da própria cultura e das tradições, quebrando o equilíbrio milenar que unia aqueles povos à sua terra. O Papa pediu então que ninguém se esqueça de que a justiça social e a ecologia estão profundamente interligadas.
Planeta Amazônia é uma inspiração oriunda do Sínodo dos Bispos de outubro deste ano, que irá analisar a realidade amazônica. E nessa segunda-feira, o Papa Francisco celebrou na Basílica de São Pedro o 6º aniversário da visita à ilha italiana de Lampedusa. Foi a primeira viagem de Francisco como pontífice. Segundo o Papa, os migrantes são hoje o símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada. Não se trata apenas de migrantes, mas de pessoas humanas, reforçou Francisco durante a homilia na missa celebrada para cerca de 250 pessoas convidadas pelo Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. No 6º aniversário da visita a Lampedusa, Francisco disse que pensa nos últimos que diariamente clamam ao Senhor, pedindo para ser libertados dos males que os afligem. A ilha ao sul da Itália foi a primeira viagem do pontífice, em 8 de julho de 2013. Na época, os desembarques de imigrantes eram quase diários. Francisco lembrou que estes são apenas alguns dos últimos que Jesus nos pede para amar e levantar, e que, infelizmente, as periferias das cidades estão densamente povoadas de pessoas que foram descartadas, marginalizadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, exploradas, abandonadas, de pessoas pobres e sofredoras. E completou, afirmando que no espírito das bem-aventuranças somos chamados a acudir misericordiosamente às aflições deles, saciar a fome e a sede de justiça, fazer que eles sintam a solícita paternidade de Deus. E para este mês de julho, o vídeo do Papa Francisco à Rede Mundial de Oração reza pela integridade daqueles que administram a justiça. O pontífice pede na mensagem que juízes e outros operadores da lei não deixem que a injustiça tenha a última palavra, já que é das decisões deles que defendem os direitos e os bens de muitas pessoas. Francisco pede que esses profissionais sejam independentes para serem isentos de favoritismos e de pressões. Veja mais. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. O Ministério da Agricultura proibiu a venda de 6 marcas de azeite de oliva fraudadas ou impróprias para o consumo. A medida foi após uma operação da Polícia Civil de São Paulo encontrar uma fábrica clandestina que adulterava azeites misturando óleos ao produto. A prática é considerada fraude ao consumidor e crime à saúde pública. Atenção às marcas, elas são Oliveiras do Conde, Quinta Lusitana, Quinta Douro, Évora, Costaneira e Olivais do Porto. A empresa pega vendendo essas marcas podem ser denunciadas ao Ministério Público Federal e pagar multas de R$5 mil. O preço das carnes disparou nos últimos 2 meses. Em alguns casos, tem peças até 43% mais caras. Vamos ver os detalhes da pesquisa com o economista Feliciano Abreu. As donas de casa já repararam que o preço, principalmente da carne suína e de frango, dispararam nos últimos 2 meses. Isso em função, principalmente, da exportação, que está cada vez mais aberta para a carne brasileira, e também em função da seca, que o custo de produção fica maior. Mas para a dona de casa ter uma ideia, o peito resfriado, o quilo dele, subiu 41% em 2 meses. O preço médio que era R$ 6,64, subiu para R$ 9,39 em média. Esse aumento bem significativo. O frango congelado subiu 12,74%, sendo que era R$ 6,28, passou para R$ 7,08. Quando a gente fala no filé de peito, que era R$ 12,99, disparou para R$ 13,72, um aumento também bem considerável. A coxa e sobrecoxa subiu 11,70%. Preço médio que era R$ 7,94, subiu para R$ 8,87. E não foi somente o frango, a gente teve também a carne suína subindo tanto por causa do frio, que aumenta o consumo de produtos para feijoada, como também para exportação. Nós tivemos aqui, por exemplo, a costelinha subindo 11,24%. Preço médio que era R$ 16,28, subiu para R$ 18,11. O Copa Lombo subiu aí 11,21%, era R$ 12,93, passou para R$ 14,38. E tivemos também a pazinha subindo 17,80%,
era R$ 10,56, subiu para R$ 12,44. Os pertences de feijoada chegaram a subir aqui mais de 38%, como aconteceu com o quilo de orelha, que era R$ 6,03, passou para R$ 8,34. Então é muito importante pesquisar e ver o que subiu e o que caiu. Quer saber mais? Vai lá no site mercadomineiro.com.br. Nesse fim de semana, espaços de vários cantos do mundo foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Entre esses lugares está a histórica Paraty, cidade do litoral do Rio de Janeiro. O sítio Paraty, Ilha Grande, Cultura e Biodiversidade é o primeiro sítio misto, natural e cultural do Brasil a ostentar o título. Fazem parte 5 lugares nos estados do Rio e de São Paulo, que vão desde a Serra da Bocaina até o Oceano Atlântico, abrangendo uma área de 204.634 hectares. 4 deles são áreas naturais protegidas. O conjunto de bens naturais e culturais é formado pelo Centro Histórico de Paraty, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, cujo principal ativo cultural é a parte do Caminho do Ouro, o Parque Estadual de Ilha Grande, a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e a Reserva Ecológica de Juatinga. A antiga Babilônia, no Iraque, também recebeu a classificação de Patrimônio Mundial da Unesco. A localidade tem mais de 4.000 anos e é considerada a maior cidade habitada da história antiga. Os mais de 3.000 templos de Bagan, em Mianmar, na Ásia, também foram inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Os santuários começaram a ser erguidos no século XI. Beleza, né? A gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícia, acesse o nosso site. Até amanhã. Tchau, tchau.